Lição número 226. O meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Se eu assim escolher, posso deixar esse mundo inteiramente. Não é a morte que torna isso possível, mas a mudança da mente em relação ao propósito do mundo. Se eu acreditar que ele tem valor, tal como o vejo agora, ele permanecerá assim para mim. Mas se, ao contemplá-lo, eu não vir nenhum valor no mundo, nada que eu queira guardar para mim ou almeje como uma meta, ele me deixará, pois não terei buscado ilusões para substituir a verdade. Pai, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados se o céu pode ser meu com tanta facilidade? Você, você está preparado para deixar o mundo? Tem uma palavra lá na Bíblia que Jesus falou assim, ó: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E é exatamente isso que a lição de hoje está nos trazendo, que chega um certo momento em que tudo o que é preciso é uma decisão e só decisão. Sem decisão não tem mais como seguir, né? Ou vai ou racha. É literalmente isso. Então, vamos entender o que é esse deixar o mundo inteiramente, tá? Será que deixar o mundo, né, é deixar a bebida, deixar o álcool, deixar o cigarro, deixar os vícios? Será que deixar o mundo é deixar as festas, as músicas que não são evangélicas, que não são gospel ali? Será que é deixar de passear, de viajar, de ir na praia, de se divertir? Veja que a lição fala do mundo todo, né? E nessa passagem da Bíblia, assim como em outras também, Jesus fala do pai, fala de deixar o pai, de deixar a mãe, a esposa ou o esposo, fala de deixar os filhos, os seus irmãos, os parentes e até a sua vida, ou seja, a sua rotina, o seu trabalho, os seus hobbies, essa personalidade, essa persona, né? Tanto os gostos como os sonhos e os desejos. E ainda diz aqui que não é a morte que torna isso possível, tá aqui nesse texto de hoje. E se eu assim escolher, se escolher agora, eu deixo ele, eu deixo o mundo totalmente agora, nesse instante agora. Ou seja, deixar o mundo é mais simples do que a gente pode imaginar. Então, e o melhor ainda, a gente deixa ele todo de uma vez só, se escolhermos por isso. Então a questão aqui é realmente querer, né? Apenas o querer, a vontade. E aí ele vai dizer como então se faz isso? Como que isso é possível? Não é através da morte. Então como que é possível deixar o mundo? E é através da mudança de mentalidade sobre o propósito do mundo. É a mudança de mentalidade sobre o propósito da figura de mãe, da figura do pai, do filho, do esposo, dos irmãos, dos amigos, dos colegas e da sua própria vida, assim como dos papéis que você ocupa, que você tem, né, no mundo. Então, eu não tenho que deixar a minha mãe abandonada, sozinha e me meter em uma igreja o tempo inteiro, o dia inteiro. Isso não é o deixar que Jesus pede. Eu não tenho que me separar do meu marido porque ele não quer se batizar, ele não quer me acompanhar nesses programas da igreja. Eu não tenho que parar de trabalhar para me dedicar a Jesus. Assim como não tenho que deixar os meus filhos largados sozinhos para viver estudando e aprendendo mais de Jesus.
E também não tem nada a ver com deixar de ir em festas, de deixar de se divertir, de beber uma bebida ou de usar um certo tipo de roupa. Deixar o mundo não é deixar as formas em si, entende? Porque a forma sempre é neutra. A forma é sempre vazia, a forma é oca. Mas deixar o mundo é deixar de dar um conteúdo ilusório para as formas. É deixar de usar a forma para dizer que sou um eu aqui, num corpo e separado de Deus e condenado à morte. Lembra que na lição anterior falamos que pensar assim, pensar diferente de Deus, é desobedecer a Deus? Então, é isso que ele pede para deixar, essa desobediência, a mentalidade que não tem nada a ver com Deus, a ver com a totalidade. E isso é feito pelo observador da consciência, tanto que Jesus pede para retirar o significado até da Bruna, quando ele fala ali, né, do minha vida. Então, quando ele fala isso, do minha vida, retirar o significado da minha vida, é exatamente isso. E aí, eu penso que vale lembrar que é a consciência que pensa, é a consciência que acredita, é a consciência que tem certeza, como falamos ontem. Ou seja, não é o corpo, não é a Bruna que pensa, não é a Bruna que sabe, que acredita, que tem convicções, mas é a consciência. E essa consciência usa o corpo da Bruna, usa esse nós no mundo para resolver esse medo através, né, das imagens, através de mim, através de você. Essa consciência usa as imagens para resolver esse medo, para resolver essas crenças que ela tem, que está nela, que está na consciência. E como que ela faz isso? Ela faz isso dando significado para cada imagem, dando propósito a cada imagem, a começar aqui pela minha. Então, agora tem um eu aqui, que sou mãe, e mãe tem que ser atenciosa, tem que se doar, tem que se sacrificar pelo filho, mãe tem que educar, ensinar, porque o filho ele não sabe, o filho é indefeso, o filho é frágil, é fraco, o filho ele depende da mãe. Então, cada imagem, cada papel tem um monte de significados. Mas para quê? Para cumprir um só propósito, que é confirmar que eu sou um ser separado de Deus. E o filho, né, é um outro ser, nesse exemplo aí que eu trouxe, o filho é um outro ser separado de Deus e também de mim. Então, tudo é separado. E é óbvio que se eu me vejo como um ser separado, agora como uma mulher, como uma mãe, né, o medo, ele sempre vai continuar ali na consciência, só que fazendo parte desse roteiro agora do mundo, né? Então agora eu tô com medo do meu filho pegar uma doença. Esse medo ele é projetado para o lado de fora, então parece que não é na consciência. Parece que eu tô com medo é porque o meu filho vai pegar a doença, né? Agora eu tô aqui preocupada se o meu filho não vai se tornar um adolescente rebelde. Agora eu vou ficar aqui com medo porque o meu filho pode ser influenciado por algumas amizades ruins, entende? Então tudo no mundo ele é um cenário onde a consciência fica usando esse cenário, né, essas imagens, para se manter no mesmo lugar de culpa e de medo, por se sentir separada de Deus. O que Jesus nos pede a esse observador da consciência, é que dê então um novo propósito ao mundo, às imagens, um novo propósito aos papéis que temos aqui, que é lembrar que a realidade não mudou, que nunca aconteceu a separação. Então, ao invés de eu usar essa imagem de filho, esse papel ali de filho, né, e esse papel de mãe, para manter o medo que está aí na consciência, você vai usar essa imagem para lembrar que o medo não tem significado.
E se o filho, agora vamos um exemplo oposto, né, mais diferente. Então, se o filho ele chega em você e traz um presente e vem dizendo que te ama, né, mamãe, como eu te amo. Isso parece muito fofo. E você pode sorrir, ficar feliz, mas ainda assim tem que usar isso, esse momento, essa imagem, esse presente, tudo isso para reconhecer que você sempre foi feliz, porque nunca foi diferente de Deus, porque nunca esteve separado de Deus. Então a felicidade ela é plena, ela é completa em Deus. E isso é com tudo, né? Eu trouxe esse exemplo aí da mãe do filho, mas isso é com tudo. Você pode expandir isso a tudo, né? Você não vai, então, diante de qualquer imagem, diante de qualquer cena, de qualquer situação, você não vai negar as sensações que você está sentindo. Não vai negar o medo que está ali sentindo. Não vai negar a raiva, a tristeza, o desânimo, mas você vai reconhecer que está sentindo isso, mas que isso não faz parte da realidade, porque a realidade já é perfeita agora. Não está precisando e dependendo de nada, certo? Então veja que realmente é simples deixar o mundo, assim como também é muito bom deixar o mundo, porque na verdade o que a gente está deixando, esse mundo que ele diz aqui para deixar, é deixar o medo, é deixar de usar as imagens, é deixar de usar o filho, o marido, a mãe, o pai, o patrão, para tentar fugir do medo, fugir das crenças, tentando encontrar neles, através deles, alívio para esse medo que está na consciência, né? Então eu procuro encontrar esse alívio através desses papéis, né? E assim também como deixar de usar essas imagens para ficar confirmando o medo na consciência, ficando nessa rodinha de hamster, né, que não sai do lugar nunca. Ou seja, sempre confirmando a separação e com isso confirmando a culpa e o medo. Então, o convite de hoje é que realmente sejamos rápidos, apressados em reconhecer que não houve separação, em reconhecer que o medo é impossível. Diante de cada situação, não fica ali remoendo aquilo, naquilo que tu tem certeza, naquilo que tu sabe, naquelas crenças de medo, né? Mas reconhece imediatamente que esse medo não é possível, porque nunca houve separação. Tem até uma palavra que fala, né? Seja tardio em falar e pronto para ouvir. Acho que é alguma coisa assim, né? É exatamente isso. Então, é dar esse novo propósito ao mundo, a todas as imagens e papéis e funções, que é o propósito do perdão. Que é o perdão, né? O perdão é isso que olha e só vê o que Deus vê. O que ele vê? Ele vê que nada real pode ser ameaçado. Nada real foi ameaçado e nada irreal existe. É isso que quer dizer o tema aqui central da lição, né? O meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Então, que de fato você esteja disposto a reconhecer a realidade, a verdade apressadamente. O céu te espera. A verdade é